Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um ótimo sabate, um ótimo descanso nesse sábado. Né? Um forte abraço também quero desejar e compartilhar a todas as senhoras e os senhores para mais uma análise e reflexão sobre os textos bíblicos, certo? E como ponto central, eu queria deixar a reflexão, é o seguinte, a reflexão que eu queria deixar é que, às vezes, a ajuda vem da onde a gente menos espera, e da onde a gente mais acredita que vem a ajuda, dali vem o abandono, dali vem a traição. E eu digo isso por quê? Porque é o que aconteceu com Jesus, certo? Jesus foi abandonado por aqueles que ele mais confiava, né? Pedro, João, Tiago, né? E foi salvo por quem ele desprezava, que era o jovem rico. Mas vamos montar aqui primeiro o cenário para a gente entender, vocês entenderem por que eu cheguei a essa conclusão. A morte de Jesus e a condenação dele seria basicamente algo inevitável, porque os judeus iriam fazer isso, iriam provocar isso. Justamente por quê? Porque Jesus queria impor sobre os judeus de Jerusalém, certo? Uma certa doutrina, uma certa ordem, uma certa lei que eles não aceitavam, porque Jesus vinha cumprir profecias para um povo que não gostava de profetas, que matava profetas. Então, ele invade o povo, o templo, a terra de Jerusalém lá, né? E o templo de Jerusalém lá, com um jumento, né? Para justificar que ele está cumprindo a profecia do profeta Zacarias, que diz que o povo de Jerusalém vai ter um rei que vai vir montado no jumento, né? Aí, depois ele diz que vem cumprir a profecia do profeta Isaías, e por isso está expulsando todas as pessoas que vendem animais e compram para sacrificar para perdão dos pecados, que estão seguindo a lei mosaica, né? Expulsa os campistas de lá, dizendo que lá é a casa do pai dele, que é a casa de oração, porque isso está escrito em Isaías, né? E, ao mesmo tempo, diz que vem cumprir a profecia do profeta Jeremias, que diz que Deus vai fazer uma nova aliança no meio do povo, e essa nova aliança nada mais é do que o resgate da antiga aliança, só que a diferença é que essa lei vai estar imprimida no coração e na mente das pessoas, ou seja, elas nunca mais vão esquecer que tem que sacrificar animais para perdão dos pecados. Né? Então, Jesus ele vem dizer que vem cumprir as profecias, mas ao mesmo tempo criando, moldando as profecias ao seu desejo, ao seu bel prazer, né? E pervertendo todas essas profecias, porque a partir do momento que ele diz que pode perdoar pecados, ele está contrariando, primeiro, a profecia de Isaías, que diz que todas as pessoas têm que levar na casa de oração, ou seja, no templo de Jerusalém, os seus sacrifícios e o seu holocausto, né? Então, e também a profecia de Jeremias, que diz que as pessoas têm que ter a lei impressa no seu coração e na sua mente. Por quê? Porque essas pessoas agora têm Jesus para perdoar pecados, elas não precisam mais seguir a lei de Moisés, que é sacrificar animais para perdão dos pecados. E nenhum dos profetas deu essa autoridade para nenhum líder que eles viessem a profetizar no futuro como um novo governante. Nenhum governante tinha o poder de perdoar pecados, a não ser o próprio Deus, que existe, é claro, na imaginação desses líderes. Certo? Então, Jesus, ele estava basicamente condenado à morte, né? Então, ele vai ser entregue para as autoridades vão procurar lá provas para condenarem ele, e encontram duas pessoas lá que vão dizer que ele disse que iria destruir o templo, né, e retificá-lo em 3 dias, o que significa dizer que ele ia mudar toda a doutrina do templo, né, estabelecer a doutrina do templo, as leis ao seu bel prazer, né, inclusive eliminando a antiga lei de sacrifício de animais para perdão dos pecados, colocando ele mesmo como perdoador de pecados, né? Então, isso era um insulto para os judeus. Então, eles tiveram essa prova para condenar ele, levaram essa prova contra ele até o tribunal. E pasmem, senhoras e senhores, quem entregou ele foram os discípulos dele, porque quando ele estava ensinando no templo, ele saía do templo, os discípulos dele chamaram ele para ver o templo, foi para os discípulos dele que ele falou, né, que iria destruir o templo e retificar ele em 3 dias, mudar tudo completamente ali em 3 dias, certo? Então, os próprios discípulos dele testemunharam contra ele, né? Aqueles que ele aprovou e aceitou como irmãos, né, foram exatamente os que traíram ele, os que entregaram ele, os que negaram ele e foram os que testemunharam contra ele diante do tribunal, certo? E por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque no meio dessa farra toda, né, Jesus vai ser levado para ser crucificado, né?
E no momento que ele está sendo crucificado, as pessoas de Jerusalém que não veem ele como autoridade vão passando perto dele e vão dizendo para ele: "Oh, você não é filho de Deus, né? Você não se diz filho de Deus, desce da cruz então, você não diz que ia salvar as pessoas e não consegue salvar a ti mesmo." Começam a zombar dele, né? Aí, por um certo momento, né, Jesus, ele ainda na cruz, ele dá um grito na cruz e diz: "Pai, Pai, por que você me abandonou?" Né? Por quê? Porque ele não esperava, senhoras e senhores, que ele fosse ter uma morte literal na cruz. Aqueles últimos momentos ali parecia que ele ia morrer literalmente, certo? Então ele contava com alguém para salvar ele no momento da crucificação, certo? Tirar ele da cruz. Por isso que ele resolve estabelecer a aliança dele com os discípulos dele no dia da Páscoa. Por quê? Porque ele sabia que seria preso no dia da Páscoa por estar fazendo aquelas coisas erradas ali, né? E que ele sabia que o Pilatos, toda vez na Páscoa, soltava um criminoso em comemoração da Páscoa para agradar os judeus, certo? Então, ele sendo pego naquela data ali como criminoso, ele poderia ser solto pelo pedido da população que seguia ele, porque quem seguia ele era uma multidão. Só que os planos dele dão errado, porque aqueles que seguiam ele foram os que votaram para condenar ele, né? Então, veja bem, senhoras e senhores, ele vai ser crucificado, né? Então ele vai estar lá na cruz lá, né? Aí ele vai, o texto vai dizer que ele entrega o Espírito, grita pela terceira vez, dá um grande grito lá porque ele está sendo abandonado, ou seja, esperando que alguém venha salvar ele. Não aparece nenhum dos discípulos para salvar ele. Pedro, que disse que daria a vida dele, não se colocou como linha de frente para tentar tirar ele da cruz ou combater as autoridades de Jerusalém, né? Não fez nada, negou ele, fez tudo ao contrário, né? E o que vai acontecer, né? O texto vai dizer que eles odiavam tanto Jesus, né, na condição de profeta, porque eles achavam até esse momento que Jesus era profeta, que Jesus, tendo sede, eles davam até cálice para Jesus beber, bebida amarga, né, de tanta raiva que eles tinham de Jesus, né. Então, eles diziam assim, né, Jesus ficou uma parte boa pendurado na cruz, né, e eles diziam assim, né, é, que, quando Jesus disse assim: "Senhor, por que me desamparaste?" Ele diz assim: será que ele está chamando o profeta, né? Será que ele está chamando o profeta Elias? Vamos ver se o profeta Elias vai salvar ele. Por quê? Porque Jesus esperava com que alguém fosse resgatar ele da cruz, mas o próprio Espírito Santo, que era o líder maior dele, não apareceu para salvar ele, nem os discípulos dele, nem ninguém que ele considerava família, né? Para vocês verem, né? Aí o texto vai dizer que as multidões que estavam ali vendo ele gritar ao pai dele por socorro, pedindo para alguém tirar, basicamente tirar ele da cruz ali, para não abandonar ele, para não morrer na cruz, né? O texto vai dizer que o véu do santuário se abriu, ou seja, as pessoas se dividiram, por isso se rasgou de cima a embaixo, né? E a terra tremeu, ou seja, houve um grande terremoto sobre a terra, houve um tumulto naquele momento que ele estava pedindo ajuda, com certeza tumulto entre as pessoas que estavam seguindo ele, alguns estavam pensando em defender ele, entrar em guerra com as as autoridades estavam prendendo ele, né? Aí o texto vai dizer que se até fenderam-se as rochas, ou seja, separaram, as pessoas se separaram, porque uns aprovavam, outros eram contra, né? Justamente por quê? Porque Jesus dizia para Pedro que sobre essas rochas eu edificarei a minha igreja, né? E as rochas eram quem? Eram as pessoas ignorantes. Então, quando as rochas se fendem aqui, é as pessoas ignorantes aqui, né? Abrindo o olho para o que está acontecendo para Jesus e se revoltando. Então, por isso o grande terremoto, né? Aí o texto vai dizer que abriram-se os sepulcros, ou seja, as casas das pessoas, né? E muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e dormiam aqui ressuscitaram porque dormiam aqui é porque eles não vigiavam o que estava acontecendo com Jesus. Então, a partir do momento que eles passam a enxergar e tentam defender Jesus, então eles ressuscitam porque aceitam Jesus como rei, né? E saindo dos seus sepulcros, ou seja, saindo das suas casas, porque antes, quando eles não aceitavam Jesus como Deus, né, como autoridade máxima, eles eram considerados o quê? Mortos, né? Mas a partir do momento que eles aceitassem a doutrina de Jesus, então eles nasciam de novo, faziam parte dessa nova aliança de Jesus, né? E se tornavam então vivos, né? Então esses mortos saíram dos seus sepulcros, da sua casa, após ver Jesus pedir socorro, né? Pedir para não ser abandonado, né? E entraram na cidade santa onde Jesus estava, né? Ou seja, Jerusalém, e foram ao encontro dele, né? E lá apareceram a muitos, né? Aí o texto vai dizer que o centurião, né, e os outros que guardavam Jesus lá, ou seja, estavam com ele perante a cruz lá, todos eles
passaram a ficar possuídos de grande temor, porque disseram que verdadeiramente ele era filho de Deus. Então, ou seja, o fato de as pessoas ouvirem o clamor de Jesus e irem basicamente para socorrer ele, fez com que as autoridades que estavam prendendo ele, segurando ele na cruz ali, passassem a ver a ressurreição dele nesse momento, porque ele ressuscitou no momento da cruz. No momento que ele ainda estava crucificado, quando ele pede ajuda, pede para não ser abandonado, esse momento aí que as pessoas abrem o olho, ou seja, ressuscitam, é que elas passam a não ver ele mais como filho do homem, ou seja, filho de um camponês normal, mas como filho de Deus, como o rei delas. Então, basicamente, estão indo para salvar ele, certo? Aí o texto vai dizer que eles estavam muitas mulheres observando de longe, e essas mulheres aqui, inclusive a mãe de Jesus, ou seja, estavam observando Jesus ser crucificado de longe, não estava perto, né? Aí teve o sepultamento de Jesus, né? Aí o texto vai dizer que caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, que era José, que era um dos discípulos dele, e ele era rico. Ele chegou perto de Jesus e pediu para Pilatos poder dar o corpo de Jesus para ele. Aí Pilatos pegou e deu o corpo de Jesus para José, e José constrói um novo túmulo para ele, ou seja, um novo esconderijo para ele ficar e ele se recuperar. E por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque esse discípulo aqui é o jovem rico que Jesus desprezou, que disse que no reino dele, aquele rico não entraria porque não quis vender nada para dar a ele. Né? Ele disse que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que aquele rico entrar no reino dos céus dele. Né? Então, veja bem, os discípulos de Jesus que ele escolheu como pessoas que ele amava, que ele confiava, traíram ele, enganaram ele, inclusive praguejaram ele, testemunharam contra ele. Agora, o jovem rico que ele desprezou foi quem deu a mão para ele, inclusive pegou o corpo dele enquanto ainda estava na cruz, porque a crucificação de Roma era o seguinte: seu corpo ficava na cruz até você morrer, né, de o corpo não aguentar mais, chegar ao limite físico de não aguentar mais, né? Tanto que o texto vai dizer que enquanto Jesus estava na cruz, eles perceberam que Jesus estava com sede, eles foram dar água ardente para Jesus beber, água que, né, é com gosto de fel, né? Então, ou seja, lá na cruz você era colocado vivo para morrer vivo na cruz lá. Então você morria de fome lá, você morria de sede lá e morria pela própria tortura da cruz lá. Só que o texto vai dizer que antes de escurecer, né, Jesus, um discípulo de Jesus vai lá, é rico, tem influência, pede o corpo de Jesus para Pilatos, Pilatos dá o corpo de Jesus para ele pega, coloca Jesus num sepulcro, um novo sepulcro, ou seja, uma nova casa, porque sepulcro aqui é a casa, um novo lugar para ele poder se recuperar. Então, ou seja, ele salvou Jesus da crucificação, né? Foi ele que tirou o corpo de Jesus. Os discípulos dele não foram lá tirar o corpo dele, né? Aí o texto vai dizer que os guardas no sepulcro, né? No dia seguinte, que é o dia depois da pregação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramos que naquele embusteiro, enquanto vivia, dizia que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, roubem, depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Será o último embuste pior do que o primeiro. Disse a Pilatos: aí tendes uma escolta e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer. E eles indo montaram guarda ao sepulcro e foram lá. Então eles foram guardar o sepulcro onde eles imaginavam que Jesus estava, né? Porque após aquela multidão ter invadido ali, alguém com certeza deve ter pegado o corpo de Jesus, né? Depois esse corpo foi negociado com Pilatos lá e José pegou esse corpo, mas esse corpo já não estava mais nesse sepulcro, que era o primeiro sepulcro aqui. Ele já havia sido transferido né, pelo discípulo de Jesus para outro sepulcro. Mas até aqui, os guardas, eles não sabiam, né, os sacerdotes, eles não sabiam disso. Aí o texto vai dizer a ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. Aí o texto vai dizer que no final do sábado, ou então, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra foram para ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra, sentou-se sobre ela, e seu aspecto era como de relâmpago, sua veste como alvo como a neve. E os guardas tremeram, espavorecidos, ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vinde ver aonde ele jazia. Então, veja bem, onde ele jazia é o que? É uma expressão para dizer aonde ele está recuperando, aonde ele está deitado. Então, o corpo de Jesus ainda foi pego na cruz, vivo. Por quê? Porque ele estava em outro sepulcro, em outro lugar, se recuperando, que era a casa desse José de Arimateia, que foi o rico que ele desprezou, que salvou ele, levou ele para casa para cuidar dele. Certo?
Aí o texto vai dizer que esse anjo que desceu aqui era o anjo do Senhor, qual Senhor? O anjo de Jesus, né? Então, ou seja, um outro companheiro, um outro discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, né? E aqui na figura de anjo apareceu a Maria e disse para ela não ficar preocupada, porque ele já não estava lá mais lá, porque ele tinha ressuscitado dentre os mortos. O que quer dizer ressuscitar dentre os mortos? É que ressuscitar dentre os mortos aqui significa que a galera que, ao ver ele crucificado e clamar, ter a última voz de clamor dele pedindo para ser socorrido, né, para não ser deixado só, né, essas pessoas eram as mortas. Então, quando o texto vai dizer que ele ressuscitou dentre os mortos, significa que ele estava, na hora que houve aquele tumulto todo lá, ele estava no meio dessas pessoas, né? E no meio dessas pessoas, ao ver ele pedir por clamor, né, pelo fim da vida, ressuscitaram, porque não aceitavam, antes não aceitavam ele como rei, então eram mortos, né? Então, ressuscitou dentre os mortos aqui, ele ressuscitou dentre os mortos aqui, é porque para aquelas pessoas ele foi morto, né? Ele foi entregue, foi crucificado como filho do homem, como profeta comum, né? Mas dentro daqueles mortos ali, ele ressuscitou como o quê? Como filho de Deus, como o rei deles, né? Então, por isso, ele estava em outro lugar sendo guardado por eles e por José de Arimateia, certo? Até porque o próprio Pilatos dispensou o corpo dele, porque via que Jesus não tinha a menor chance de vencer o exército de Pilatos, né? Aí o texto vai dizer, e depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia, ali os vereis como vos digo. Então, ele ressuscitou dos mortos, né? Então, tinha os mortos. Quem que eram os mortos? Eram as pessoas que não criam nele até o momento dele dar o último clamor dele lá, pedindo para não ficar sozinho na cruz, para não ficar desamparado, né? E essas pessoas que atenderam o clamor dele, que acreditaram nele, que foram socorrer ele, que era basicamente a multidão, que antes era cega, que não via, que era morta. Então, agora ele ressuscita no meio desses mortos. Por quê? Porque agora ele se torna rei deles, né? Agora ele se torna autoridade para eles, né? Então ele vai dizer que eles têm que ir para Galiléia para poder ver Jesus. Aí o texto vai continuar dizendo assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciá-lo aos discípulos. E eis que veio ao encontro delas e disse, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se, abraçaram aos pés e adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, ou seja, o discípulo que ele mais desprezou aqui, que era o jovem rico, que ele dizia que era mais, não entraria no reino dele de jeito nenhum, que era o templo de Jerusalém quando ele estivesse governando lá, foi a pessoa que salvou ele, que cuidou ele, que deu ele um lugar de descanso, de recuperação, né? Que era um novo sepulcro, uma nova casa onde ele estava sendo cuidado, que era a casa de José, né? Aí ele manda Maria avisar para os discípulos, né, que ele vai encontrar com eles lá na Galiléia, né? Aí o texto vai dizer, os judeus subornaram os guardas, e indo elas, eis que da guarda foram à cidade, eis que uns da guarda foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes e tudo que sucedera. Reunindo-se eles ao conselho com os anciãos, deram-lhe grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que disserem de noite os discípulos dele, de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, essa missão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, qual era a versão que ficou entre os judeus até o dia de hoje? A versão era que José pegou o corpo de Jesus enquanto ainda estava na cruz, ou seja, ainda não estava completamente morto, né? E colocou ele no sepulcro, um lugar para ele se recuperar, que nada mais era do que a casa dele, para ficar sob os cuidados dele, né? Então, ou seja, que ele mais desprezou foi quem salvou ele, né? E o texto vai dizer que alguns dos guardas que foram até a cidade, os principais sacerdotes, ou seja, os principais sacerdotes e os guardas, sabiam que um dos discípulos de Jesus